seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um grande prazer ter você aqui. Eu me chamo Kátia Capelli, sou design de sobrancelha e estou muito honrada de ter você por aqui. Eu quero compartilhar com vocês tudo sobre a minha história. Então, eu moro numa cidade que tem aproximadamente 15 mil habitantes. Eu sou formada em biologia, mestre em biologia, lecionei durante 5 anos. E após esse tempo, eu comecei a me perguntar se era realmente isso que eu tinha para a minha vida. E aí, com todas as situações que estavam me envolvendo naquela época, eu comecei a me questionar se era isso mesmo que eu queria. E eu comecei a analisar o mercado e vi que o campo da estética é um campo muito grande e muito bom financeiramente. Por quê? Porque a gente consegue fazer muitas coisas e nós mulheres, né, sempre estamos interessadas na estética. E aí comecei a pesquisar e fui atrás de cursos. O meu primeiro curso foi com cílios e eu não me identifiquei, mas lá me abriu a visão com relação às sobrancelhas. E aí eu lembro até que pensei assim, nossa, é uma cidade tão pequena como a minha, né? Será que eu posso fazer algo diferente? E ficou aquilo da sobrancelha comigo e foi passando os dias e eu até fui fazer um curso presencial de design de sobrancelha, mas pensa na decepção que foi esse curso. E aí eu falei, não, isso não é para mim. E eu lembro assim que eu comentei que as pessoas não querem nem fazer modelo, mas acabei que finalizei aquele curso, mas aquele desejo, aquela paixão, aquela chaminha ficou no meu coração. Porque quando eu fiz o primeiro curso como cílios, que era a extensão de cílios, foi um pouco antes da pandemia. E aí estava muito em alta, né? Esse mercado estava se expandindo, até que na minha cidade acho que só tinha uma pessoa que fazia. Eu falei, eu poderia fazer, mas eu não me identifiquei. E quando eu fiz esse primeiro curso, eu me identifiquei com lash lift. Então eu comecei a fazer os atendimentos, mesmo trabalhando como professora na escola. Eu trabalhava naquela época em 2 períodos. Eu comecei a atender o lash lift porque eu até que realmente me identifiquei. Aí após fazer, chegou o final do ano, antes ali da pandemia, chegou o final do ano, eu comecei a pesquisar, depois de ter feito esse primeiro curso, comecei a pesquisar cursos online e comecei a estudar de forma sozinha sobre o design de sobrancelha. E falei, mas eu acho que eu vou tentar novamente. E aí, como eu atendi as clientes de lash, eu comecei a dar os designs para essas clientes, né? No início, gente, eu comecei a fazer design, eu demorava em torno de 1 hora e 40. Por quê? Porque realmente eu aprendi online. Eu aprendi online como você vai aprender. Porque eu me dediquei, eu estudei, eu busquei e eu queria aquilo. Eu entendi que não foi o primeiro curso, que eu precisava realmente fazer o meu melhor. E fui me apaixonando pelas sobrancelhas. Então eu comecei a treinar, no meu horário de almoço eu treinava, na hora que eu voltava da escola eu treinava, eu pegava modelo. E aí eu comecei a atender as minhas amigas nas casas delas. Como que eu fazia para atender? Olha aqui, vou mostrar para você. A gente não precisa ter muita coisa, a gente precisa ter vontade, a gente precisa ter disposição para iniciar algo novo. Essa maletinha aqui, eu ia para as casas e atendia as pessoas nas casas, sem cobrar, no início, porque eu queria apenas aprender. E aí chegou um momento que elas mesmas falaram para mim, e algumas iam na minha casa também. Elas falaram assim, Kátia, tá na hora de você cobrar. Eu falei, nossa, mas eu ganhar dinheiro com isso? Será? E eu estava trabalhando como professora. E aí depois da escola, depois ali das 5 horas que eu voltava, eu ia atender. Aí nesse momento eu já fui para uma clínica, aluguei ali o espaço que tinha uma maca e comecei alguns atendimentos. Mas eu percebi que eu ficava disputando os horários com as outras pessoas que trabalhavam lá, né, as outras profissionais. E aí eu falei, não, mas eu preciso ter algo para mim. E montei a minha salinha, né, que eu costumo falar. Vou deixar aqui embaixo a foto dela para você ver como que era pequena a minha sala. Ela só dava realmente a maca, o espelho e um aparadorzinho, mas era tudo super organizado, bem estruturado, era na minha casa. Então quando a cliente chegava, ela sentava na minha sala, eu separei a cozinha da sala e aí ela chegava, entrava, sentava na minha sala, esperava ali e eu atendia ela nessa salinha que era um quartinho muito pequeno.
E assim eu fui começando. Aí, chegou março, veio a pandemia. Realmente, eu iniciei nas sobrancelhas quando veio a pandemia. Então, eu montei essa sala na minha casa no início da pandemia. E aí todo mundo pensando, né, nossa, eu quero um trabalho estável, que realmente ganhe dinheiro, porque não se sabia o que ia acontecer nesse momento. E eu estava trabalhando como professora, estava estável lá, mas eu comecei a trabalhar, comecei a mostrar o meu valor, comecei a realmente fazer um passo a passo, que é isso que eu vou te mostrar aqui, entregar o meu melhor para as minhas clientes, fazer diferente das demais que trabalham aqui na minha cidade. Como eu falei no início, a minha cidade tem 15 mil habitantes. Então, são poucas e todo mundo se conhece. Mas o que tem de diferente? Eu foquei nas sobrancelhas. As minhas clientes deitavam na maca e falavam, Kátia, por que você não faz limpeza de pele? Por que você não faz massagem? Eu falava, não, eu quero trabalhar com sobrancelha. E fazia lash lift também. Mas aí eu comecei essa paixão pelas sobrancelhas e não larguei mais. E fui entregando, e fui fazendo, fui desenvolvendo, estudando. Quando deu 6 meses, na pandemia, eu resolvi pedir a conta do meu trabalho. Aí eu já estava só com um período e resolvi pedir a conta. Falei, não, eu vou me dedicar às sobrancelhas. E aí todo mundo falou, meu Deus, ela é maluca! Ela tem mestrado, ela pode trabalhar numa faculdade, vai fazer sobrancelha. Sim, eu vou fazer sobrancelha porque é a minha paixão. Eu realmente descobri o que eu amo. Por isso que eu estou aqui para te contar que se você se encontrar nesse caminho, é possível ter crescimento que ninguém nem imagina. Ainda mais numa cidade pequena como a minha. Talvez você tenha aí um bairro, né? Mora num bairro que tenha essa porcentagem de pessoas. E é possível, se você se dedicar, é possível. E aí eu saí da escola e comecei a minha carreira totalmente nas sobrancelhas no meio da pandemia. Todos os comércios fechados. E aí a gente, claro, né, tinha aqueles períodos que não podia trabalhar, mas eu estava me dedicando. Me dedicando no quê? No conhecimento, no treino, aperfeiçoando, mostrando valor para minha cliente e principalmente, né, usando até a via da internet para entender e para demonstrar algo diferente que não tinha na minha cidade. Hoje mesmo as minhas clientes perguntam, como que você conseguiu se destacar tanto, ser tão diferente das demais, crescer tanto nessa área, só fazendo sobrancelha? Porque lá no início até mesmo algumas pessoas muito próximas falaram assim, nossa, mas tem certeza que você vai sair de algo que você ganha mensalmente lá o certinho para sair para algo que você nem sabe o quanto vai ganhar, ainda mais sobrancelha? Veja a concepção das pessoas como errado, o merecimento, né? Achar que sobrancelha não dá dinheiro, achar que só fazer sobrancelha é muito pouco. Não é. Tudo aquilo que você se dedica, que você foca, você pode ter uma grande expansão que você nem mesmo imagina. Mas agora você vai descobrir. E aí, passando esse tempo, né, as coisas foram andando, a pandemia foi ali dando aquela dissipada, a gente conseguiu atender. Então, passou-se mais ou menos um ano eu atendendo na minha casa. Eu cheguei e falei pro meu esposo, falei, agora é a hora de eu mudar. Ele falou, não, ainda é muito cedo. Eu falei, não, eu preciso expandir, eu preciso sair da minha casa, eu preciso mostrar o valor realmente para as minhas clientes. Não estava ruim, mas eu precisava algo a mais. Então a gente tem que se desafiar todas as vezes que você precisa crescer, você vai ter que se desafiar. E não vai ser fácil, vai ter que ir com medo mesmo. E aí eu pensava assim, eu sempre sonhava no próximo passo, eu vou montar um negócio. E eu montei, aí eu consegui, Deus me abençoou numa sala aqui no centro, né, da cidade. E aí eu montei, trouxe só o que eu tinha. Eu não precisei montar aquela sala primeiro para vir, não. Eu dei o meu passo, um passo de cada vez, para que então eu estivesse aqui hoje contando para você que é possível começar com o que você já tem. Como eu falei, eu comecei muito pequeno. Comecei com essa maletinha aqui, que é minha fiel escudeira, que foi por muitas vezes, até mesmo lá no sofá da minha casa. Eu atendi muitas clientes. Mas eu nunca desanimei, eu falei, não, eu sei o que eu quero, o foco que eu tenho. E é isso que eu quero compartilhar com você, eu quero motivar você com a minha história. Por quê? Porque eu comecei do zero, eu nem sabia fazer a minha sobrancelha. Eu achava que jamais eu poderia trabalhar com isso, por quê? Porque eu não sabia como que eu iria começar. Mas aí, hoje, eu sei que eu não pulei etapas, então eu entendo por que eu tive sucesso, porque eu dei um passo de cada vez.
Eu dei o passo certo, na hora certa, da forma certa, sempre treinando, dando o meu melhor e entendendo principalmente que não é só técnica, não é só a técnica em si, porque um curso de design, por exemplo, você tem muitos aí, mas aqui você vai aprender o que me diferenciou das demais, por que eu sou diferente, por que o salão que tá ali faz o mesmo tempo, muito mais tempo que eu, né, quando eu iniciei nas sobrancelhas, e não saíram do lugar, mas eu já avancei. Então, aí muitas pessoas aqui falam assim, como que pode? Pode sim, e eu vou te mostrar esse método aqui. Mas, aí, o que eu fazia? Mês a mês eu colocava uma meta para mim. Aí foi passando o tempo, deu 3 meses nesse novo ambiente que eu estava, eu já consegui ter uma secretária. Então se veja, eu tinha uma secretária e hoje eu tenho secretária, eu tenho já pessoas que trabalham fazendo design comigo, já aumentei a minha equipe, isso é possível, sempre é possível melhorar. Então não deixe de aproveitar todos os detalhes e faça realmente aquilo que eu vou te dar. Mas o que eu queria te motivar e contar a minha história é possível sim, até mesmo sair talvez desse trabalho que você está aí insatisfeita e começar algo novo, fazer algo novo, que pode ser que pareça muito pouco, mas não é. Tem uma frase que eu gosto muito, que é tudo que você foca, expande. Então, coloque energia, coloque força, que realmente você vai conseguir aquilo que você deseja. Então, essa é um pouquinho da minha história e eu estou aqui compartilhando com você, porque realmente quem olha pra mim fala, nossa, como você mudou. Eu mudei em todos os aspectos. Eu mudei na área profissional, mas eu também mudei na mentalidade. E essa é a próxima aula e eu quero que você assista comigo.